No evil shall escape my sight. Fala galera que acompanha a Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. Ulisses, o tema de hoje é Ryan Reynolds, esse bonitão aqui que tá na foto. Ryan Reynolds, que em 2016 ele produziu, ele foi atrás, ele fez tudo, praticamente tudo, só não dirigiu, e foi o ator principal de Deadpool, o filme que é, só para vocês terem uma ideia, um dos filmes de faixa etária maior de idade, né, que tem palavrão pra caramba, tudo, mais rentáveis da história. Sim. E a partir daí, ele é praticamente uma celebridade, não é nem A, é A+++++++. Querido por todos, não tem hater. Então, praticamente não tem hater. O cara ficou um negócio absurdo assim, onde ele toca vira ouro. Só que nem sempre foi assim. Não. Né? E a gente está aqui para falar sobre um filme que definitivamente colocou ele quase que como para escanteio. Ele em 2009 ele participou do Wolverine Origins, né? Origins Wolverine, como Deadpool também. E foi um negócio absurdo, né? Porque os caras falam que é o mercenário, né? Que fala pra caramba, né? É o mercenário falastrão. Falastrão, e colocaram um personagem sem boca. Não, e outra que ele foi ameaçado, né? Ou ele fazia esse filme, ou ele não faria o outro do Deadpool, né? E aí o que aconteceu é o seguinte, o filme foi bem aquém, e depois em 2011 ele tentou novamente, que é o tema do nosso filme de hoje, né? O nosso filme de hoje, que é Lanterna Verde. Green Lantern. Lanterna Verde, um filme de 2011, e a gente está aqui para falar que não foi dessa vez que foi a ressurreição da carreira de Ryan Reynolds. Ele teve que esperar 5 anos para se reerguer. Ulisses, quem é Lanterna Verde no quadrinho, qual a importância dele e por que esse filme é, se não um dos piores, mas talvez um dos que mais decepcionaram no cinema? Bom, o Lanterna Verde é um personagem surgido nos anos 40, na Era de Ouro. Ele foi criado a partir de uma ideia sobre uma lanterna, que a gente pode mostrar. Sim. Que é o que os ferroviários usavam como farol, era o faroleiro. Então ele tinha a lanterna que ele carregava, que é o típico lampião, que nós chamamos, né? Certo. Que ele tinha uma luz vermelha e uma luz verde, que era exatamente o pare e o avante, né? pro trem. O criador do Lanterna Verde, ele admirava essa profissão, né? Ele via todos os dias e ele pensou como usar essa lanterna, estamos falando dos anos 40, né? Certo. Como usar essa lanterna para um personagem. Então ele fez que o personagem Alan Scott, que era um engenheiro ferroviário, sofreu um acidente com um vilão, sabotou as linhas de trem e aí caiu tudo, afundou. E acabou criando o Lanterna Verde, que ele achou uma lanterna espacial que falou com ele, diz para ele criar um anel, que ele criou o anel baseado no que a lanterna avisou, que tem o formato da lanterna, certo, que é o símbolo dos Lanternas Verdes. Apesar da maior arma do universo na época ser um anel, o símbolo é a lanterna. Uhum. E ele criou o anel, só que ele resolveu tudo na base do soco, que era como os personagens dos anos 40, né? Agiam, a lanterna, ele projetava coisas só em último caso, ele não tinha muito controle. E essa ideia surgiu nos anos 40, ficou legal. Nos anos 60, mais ou menos no finalzinho dos anos 50, 59, foi quando a DC Comics falou: e se a gente reformular alguns personagens? Eles já tinham feito isso com o Flash, do Joe Garrick, a gente conseguiu fazer o Flash Barry Allen. E aí eles pensaram, vamos ampliar isso, vamos mostrar de onde veio essa lanterna. E aí foi criado os Guardiões do Universo, que são os responsáveis pela paz, né, e a ordem, que eles têm uma bateria central no planeta chamada Oa. E desta bateria eles criam as lanternas, que são as baterias, certo, para os anéis, que são as armas, e eles escolhem os homens mais corajosos do universo, homens e mulheres, né, os seres mais corajosos. E aí temos personagens de vários planetas que se tornaram cânones nos quadrinhos, como é o caso do personagem Kilowog, que o Michael Clarke Duncan dubla, o personagem Tomar Re, que é um homem-peixe, digamos assim, que é o que treina o Hal Jordan, o primeiro alienígena que ele tem contato, fora o Abin Sur, que é de quem ele pega o anel, né, que o Abin Sur escolhe ele.
Beleza, então vamos então ao filme, né, de 2011. Um filme que foi dirigido pelo Martin Campbell, que 5 anos atrás, antes do Lanterna Verde, em 2006, ele dirigiu o Cassino Royale, né, o 007 Cassino Royale, que é o primeiro filme do Daniel Craig, que a gente vai falar também futuramente aqui nos filmes, aqui no Musical Filmes, que na minha opinião é o melhor James Bond que tem. E, esse filme do Lanterna Verde, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos que a gente está falando aqui, que teve mais hype, né? Negócio absurdo, assim, e tal, tudo, o negócio vai ser fantástico, e eu acho que foi o que mais decepcionou os fãs, né? Porque a gente tem, assim, como o Hal Jordan, o Ryan Reynolds, né? Nós temos no elenco, completando, como a Carol Ferris, a Blake Lively, temos o Peter Sarsgaard como Dr. Hector Hammond, temos o Mark Strong como Thai Sinestro, né? Sinestro, ele é um sinistro, só que ele é sinistro. Angela Bassett como Amanda Waller, Tim Robbins também faz como o senador Robert Hammond, o pai do Peter, né, do doutor, que aliás acho que tem até uma escala de atores diferentes, porque pelo menos na aparência o Tim Robbins não parece tão mais velho quanto o filho dele no filme, então dá a impressão que ele teve um filho com 11 anos de idade. Nesse filme, o Lanterna Verde é feito como desculpa o termo, um porra louca. Ele é um piloto de teste que não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra autoridade, ele faz o que ele quer, ele acaba cometendo um erro lá num teste lá que causa perda de milhões de dólares. Ele faliu a empresa, né? Ele é um bon vivant que dorme com a filha do dono da empresa lá e tal. Então ele tem uma filha, um filho, né? É um filho? Não, ele tem um sobrinho, né? Um sobrinho e a irmã, o cunhado, esse cara não é nada, esse cara é uma porcaria. Ele era considerado um fracassado. Um fracassado. Família. Então, esse aí teve uma coisa nos quadrinhos que foi isso? Então, na realidade, eu vejo que eles juntaram todos os arcos do Hal Jordan posteriores e jogaram antes. Porque o Hal Jordan tem uma queda, ele tem ascensão e queda, né? Esse filme faz o contrário, eles fazem a queda e depois a ascensão. Então, inclusive, você tem o Parallax como o vilão principal, né? Que ele tá numa prisão lá, ele se solta e ele vai atrás dos Lanternas Verdes, acaba tendo o que escolhe o Hal Jordan, o nome dele? O Abin Sur. Ele sofre com o Parallax e a nave dele cai na Terra, né? Cai na Terra. O setor 2814 pertence aos cuidados da Abin Sur. E aí ele cai na Terra e aí ele escolhe o anel que escolhe o Hal Jordan? Então, normalmente eles fazem o seguinte: os Guardiões escolheram os primeiros e a cada quase impossível derrota de um Lanterna Verde, se ele está em campo de batalha, que foi o caso do Abin Sur, ele manda o anel escolher alguém que seja digno. Né? Então, foi o caso. Aí nesse filme o anel escolhe o Hal Jordan, que vê acontecer aquilo, né? Que até assim, é aquela coisa, a cidade é grande, mas no filme pouco povoado, porque ninguém vê cair um negócio verde lá. Aquelas os militares demoram pra caramba pra chegar, ele chega primeiro, vê aquele ser de outro planeta. E curiosamente ele está acompanhado de um amiguinho dele que é o diretor do Thor. Tem um nome diferente. Taika Waititi. Isso, Taika Waititi, que é o amigo dele. E aí, beleza, ele pega o anel, né? E aí, aí segue a história, né? Você deve lembrar mais bem do filme do que eu. Que no princípio ele não sabe bem como funciona. Tem uma hora lá que tem uma cena que ele tá num beco assim, aí os caras tentam roubar. São os funcionários da empresa que faliu, veio tirar satisfação com ele. E aí ele pede pros caras bater, pra eles não ficarem passando vontade, e os caras começam a socar ele, aquela coisa meio típica dos anos 80, tipo o herói começa a apanhar bastante para depois revidar. A hora que ele revida, ele dá um soco que se projeta uma mão, a típica mão energética que o Hal Jordan fazia, e derruba os três. E nisso o anel se manifestando com ele e já teletransporta ele para a Oa. Já tem uma falha enorme nessa cena, porque o anel ele vai atrás de alguém que seja digno. Nos quadrinhos, o Abin Sur morre. O Hal Jordan, como piloto de teste, foi o primeiro a chegar porque ele viu a luz. Sim. Então ele foi com a coragem,
resgatar alguém em perigo e não uma curiosidade infantil. E aí o Abin-Sur escolheu ele e falou, tá, o Anel vai explicar como foi o filme. O Anel explica, e ele pela coragem foi escolhido. E aí no filme você vê um cara que é irresponsável, medroso, ele destruiu o patrimônio da empresa onde trabalhava, responsável pela demissão de milhões de pessoas. E aí os caras foram tirar satisfação com ele e o Anel defendeu. O Anel não faria isso. Entendi. Entendeu? É uma falha muito grande já aí. O Anel não encararia... Não defenderia Não, porque ele não estava sendo íntegro nessa hora. E aí você tem a questão do cara do mal, né? Que é a síndrome do tipo, papai não gosta de mim, né? Que é o Dr. O Hector Hammond, que é o Peter Sarsgaard. Porque ao mesmo tempo que ele foi chamado que ele é um cientista, né? Especializado em biologia. E ao mesmo tempo que o Hal Jordan encontrou o Abin-Sur e pegou o anel e fugiu assim que os militares chegaram, a personagem Amanda Waller, que agora faz a série 911 e foi a mãe do Pantera Negra, né? Ela faz a Amanda Waller, que é do Esquadrão Suicida, mas não a mesma atriz. Ela contrata em segredo o Hector para fazer a autópsia do Abin-Sur. E na autópsia tem um buraco mais ou menos nessa região aqui do peito dele. Ele entra em contato, mesmo com luva, né? Um fragmento do raio do Parallax que atingiu o Abin-Sur atinge o Hector. É como se fosse uma agulhada, né? Sim. Isso acaba se tornando um vírus no corpo dele. Então, ao mesmo tempo que o Hal está sendo treinado para ser Lanterna Verde, o poder do Parallax vai crescendo no Hector como se ele fosse um imã. Emana a entidade do medo, né? A energia amarela que é emanada da entidade do medo. O Parallax também já começa meio errado aí. Porque nos quadrinhos o Parallax ele foi apresentado como o próprio Hal Jordan. O Hal Jordan é o Parallax. Ele é o Parallax. Ele se transforma num vilão. Só que mais tarde a gente descobre que é uma entidade. A gente não tem essa informação. Nesse filme eles fizeram tem muita coisa de computação gráfica. Inclusive eu não sei por que eles resolveram colocar a máscara do Hal Jordan quando ele é Lanterna Verde de CGI, né? Que fala na verdade o uniforme inteiro dele é CGI. O uniforme eu até entendo porque voar, mas a máscara, você fala assim, por que, velho? Eles quiseram fazer uma coisa alienígena, uma coisa futurista e uma coisa que lembrasse o quadrinho. Bom, então aí ele tá treinando lá com os Lanternas Verdes, né? Ele conhece ali o local do treinamento, que aí ele tem contato com o Mark Clark Duncan, que é o personagem. Que é o Kilowog, que ele, no filme, eles usaram um estereótipo assim muito ridículo pro personagem. Porque o Kilowog, nos quadrinhos, ele é um nerd da tecnologia. Apesar do tamanho e da força, ele é um dos lanternas mais inteligentes. E no filme, simplesmente por ele ser grande e forte, ele virou o Brutamontes, o sargento, treinador. Né? E aí você tem... vamos falar assim, não vamos, a história é muito simples, né? A história. E você tem cenas que são até legais na questão de entretenimento, né? Que nem tem a cena numa festa que já começa, o primeiro evento, né? Já começa a manifestar o poder que o Peter, né? Que o Dr. Hector Hammond começa a ter de telecinese, né? Ele consegue movimentar as coisas. Então ele tem a raiva do pai dele, o pai dele tá uma hora no helicóptero, vai sair tenta derrubar o ele consegue fazer com que aconteça um negócio que o helicóptero perde altitude, cai e tal, e aí o Lanterna Verde salva. Ele faz uma pista Hot Wheels, né? Inspirado no brinquedo do sobrinho. Não ficou muito claro isso, mas pra quem assistiu pelo menos umas 2 vezes entendeu de onde ele tirou essa ideia. E depois tem a cena que ele vai conversar com ela vestido de Lanterna Verde, e aí ela olha, fica olhando pra ele assim, tipo, ele tentando botar, o herói. Eles tentam, na verdade, foi uma sátira aquela cena do Superman. Que o Superman vem à noite, depois no terraço, falar com a Lois. Então é mais ou menos essa mesma cena, só que ela olha pra ele e fala, Hal? Tipo, ela conhece, ele namorou com ele e não vai reconhecer. Foi o único filme que a gente viu isso acontecer, que a mulher reconhece o cara. Eu te vi pelado, ela falou. E voltando ao Parallax, uma coisa que você falou, né, no Lanterna Verde, ele é o Hal Jordan, né, o próprio no quadrinho. Nesse filme que eu falei da questão da computação gráfica, ele parece uma mistura de
daquele filme do Ghost Rider, né? O Motoqueiro Fantasma. Sim. É uma cabeça de caveira com umas nuvenzinhas. Eles tentaram fazer uma entidade do medo, uma entidade do medo. Não, tem a ver com fogo, né? Eles quiseram fazer assim, o extremo oposto. Se o Lanterna Verde precisa usar força de vontade e o homem tem que ser corajoso, o que seria o inimigo da coragem? O medo. Então eles transformaram o Parallax a entidade do medo. Né? Então ele se alimenta de medo. Então todos os seres que chegam perto dele apresentam medo, ele se alimenta do medo e puxa a alma, a energia vital para si e aumenta a sua massa. A ideia é boa, mas a execução ficou ruim. Tem cenas assim, tem uma cena que ele tá começando a se transformar, o Dr. Hector, que a personagem Amanda Waller chega perto, põe a mão nele, ele tem um flashback da vida dela, dos medos dela. Aí, entendeu? Fica uma coisa meio... Ele começa a ficar deformado, a cabeça, né? Que ele já tem uma cabeça, né? A linha do cabelo dele ali em cima. Começa a inchar, assim, ele vai ficando deformado. Ele ficou o típico vilão dos quadrinhos dos anos 40. Então o aí... vilão é mau e feio, o herói é bonitão bonito. E todo bombadão e tal. O cara faz um filme, ele não se preocupa com esse filme. Ele precisa criar um universo ou multifilmes. Então... A preocupação do cara não é apresentar o herói, fazer um filme que esse filme é muito bom e ponto. Ele tem que puxar o próximo já. Que depois vai puxar o próximo. Então o cara ele já tem aquela coisa assim, em vez de você criar uma história satisfatória que os fãs vão gostar e vão querer mais, não, você tem que criar uma história já puxando uma próxima história para que você já crie 4, 5, 6 filmes para ganhar dinheiro. Não tem uma questão de você fazer pela qualidade do trabalho. É lucro. Então, você vai fazer, que é um problema de muitos filmes, mas especialmente esses aí que a gente está falando, dessa lista de piores, tem muitos que são assim. O filme tinha tudo para ser bom, tinha, de repente, até um roteiro decente, uma coisa interessante, de repente um diretor bacana poderia colocar uma ideia interessante nesse roteiro, colocar a marca dele, fazer uma coisa legal... E isso tudo é jogado por água abaixo porque é lucro. Então, assim, essa história tem que ser... Não importa, essa história tem que puxar outra. Se essa história vai ser boa ou não, de uma maneira só, não importa, ela tem que puxar outra. Que aí é a apresentação do personagem do Mark Strong, né? Que você estava me falando, que é o Sinestro. Que ele já é o vilão. Nos quadrinhos o Sinestro é um vilão clássico do Lanterna Verde. Ele usa o anel de energia amarela. Eles fazem que no filme os Guardiões, em Oa, eles são seres eternos. Certo. Um deles caiu, porque ele foi atrás de outra energia, a tal da energia amarela. E ele se transforma no Parallax. Né? Ele é sugado por esse poder, ele é seduzido por esse poder. E ele se transforma no Parallax. Então os Lanternas Verdes no passado fazem um esforço, morreram muitos e prenderam, e o Robin Sur foi quem conseguiu prendê-lo. Né? E aí, mais pra frente, no meio do filme, quando eles começam a avaliar, eles não querem salvar a Terra, porque o Parallax está vindo atraído pelo Hector, né? Sim. O Hector é um imã, né? Então o Parallax está ficando mais forte no universo e chegando na Terra, porque tem milhões de pessoas, milhões de medo. É uma ameaça. E aí o Hal Jordan vai até o perguntar para os caras que vocês vão fazer nada deles. Não. A gente calculou em milhões de anos e a Terra não é importante. Se não é importante, por que tinha uma Lanterna Verde responsável por ela? Se até Krypton que explodiu e tinha um Lanterna Verde responsável, que era o Tom Marhay, que é o que treina o Hal Jordan, nos quadrinhos tem um arco todo da culpa do Tom Marhay para não ter conseguido salvar o Krypton. Por que não vai ter um para salvar a Terra? Bom, tudo bem. Aí o Sinestro tá falando com o conselho e ele decide usar a energia amarela para conjurar um anel. Ele acha que usa a arma do inimigo contra ele mesmo. Uma coisa típica dos filmes americanos, que sempre acontece isso. Sim. Né? Os caras sempre usam a arma do inimigo contra ele. É uma coisa muito comum em filmes de ação. Em filmes de ação, principalmente de heróis, né? E enquanto ele está conjurando esse anel, o Hal Jordan pede permissão então para salvar a Terra sozinho. Existe a questão do juramento do Lanterna Verde, que quando o Hal Jordan era o Parallax, o Lanterna Verde, Kyle Rayner, vai chamar a ajuda dele porque aconteceu. Uma criatura bem parecida com essa do filme sugou a energia do Sol. Então a Terra estava morrendo. O Superman perdeu as forças. Certo. E o Kyle Rayner pediu ajuda para o Parallax, porque nesse momento o Hal Jordan era o ser mais poderoso do universo, com consciência.
E aí o que ele faz? No ato assim de último sacrifício, porque ele já tinha virado o herói, já tinha caído, virado vilão, e aí ele abandonou tudo, ele tentou reformular o universo, não deu certo, então ele ficou exilado do universo. Então, nesse momento, o Kyle tenta chamar a atenção pelo emocional. Nesse momento, o Hal Jordan desperta, né? Nesse momento que ele é o Parallax, ele vai salvar a Terra e ele faz o juramento. E conforme ele vai falando, ele vai sugando o devoador de sóis e dando toda a energia. No final, ele reacende o sol, se sacrificando. Então, eles repetem essa cena no filme, que é quando o Parallax está na Terra, o Hal está tentando lutar, não está conseguindo. Eles derrotam o Hector, mas aí a Carol estava sequestrada, ele salva ela, aquele rebuliço todo. E o Parallax falando no ouvido dele que ele vai morrer, que ele vai sugar a alma de todo mundo. E nesse momento, o Hal Jordan se enche de coragem, que é o momento que ele vira... principal, que aí ele se torna Lanterna Verde, que ele fala: no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbe ante minha presença. E aí todo aquele discurso, e ele consegue repelir o Parallax, e ele atrai, porque o Parallax tem raiva do Lanterna Verde, porque ele carrega o anel do Abensur, que é o que tinha derrotado ele no passado. Então ele atrai o Parallax para o universo, e lá ele aplica o que o Kilowog ensinou a ele no treinamento, e eles conseguem vencer. Aí é um soco, né? Primeiro ele aproxima do Sol, né? Que aí o Sol suga os objetos, né? Certo. A força de tração. E aí, por fim, ele ganha. Ele é chamado de maior lanterna de todos os tempos, que é o título que o Hal Jordan leva nos quadrinhos. Ele se tornou o maior Lanterna Verde por causa dos atos heróicos dele, né? Ele conseguiu fazer coisas que nem os outros haviam conseguido por causa da coragem, né? Certo. É a coragem. E o anel, ele deixa todos iguais. Então, se, por exemplo, o Kilowog é mais forte, ou mais alto, ou o Tom Marray mais inteligente, quando estão com o anel, todos são iguais. Então, o que vai diferenciar realmente é a mente de cada um, o que ele é capaz de projetar com o anel e até onde vai a coragem dele, né? E aí, no momento que ele é salvo, ele é honrado, o Sinestro acha ele maravilhoso, a gente tem esse epílogo, que é o que você mencionou, do finalzinho que o Sinestro tira o anel verde e coloca o anel amarelo, a energia toma ele, amarelo. E aí fica como uma coisa para o próximo capítulo. O gancho para o próximo filme, que não teve. Que não teve. Inclusive, eles já contrataram o Mark Strong para o filme do Shazam como vilão, então você já vai saber não que vai não ter. Não vai ter mais. Então, é que você falou, é um cara sério. E o Ryan Reynolds, pelo menos assim, é que a gente agora ficou com a Deadpool na cabeça e passou a ser... assumiu, né? Ele é o Deadpool, né? Na realidade, ele é o Deadpool. Então, você não tem essa imagem séria dele. Ele até faz filmes sérios, já fez filmes. Já fez muito no passado. Mas você não tem essa imagem. Você tem a imagem do cara, do bonitão, bobão, divertido e tal. E no caso desse filme, o cara que é um relapso, né? O cara que não atingiu o potencial dele, né? O cara que só faz besteira. Que é o personagem que ele fez no Blade Trinity. Então, exatamente. Então, ele já tentou 3 filmes, né? Ele tentou Blade Trinity, nada. Tentou X-Men Origem Wolverine, que aí não vou nem pôr culpa nele, a culpa não é dele. Não. E depois tentou Lanterna Verde. E quando ele estava já, tipo assim, cara, não dá, você não vai ser nunca um cara que vai carregar um filme sozinho. Ele pôs dinheiro do bolso, investiu, porque ele queria ser o Deadpool, ele sabia que esse personagem era ele, e aí ele ressurgiu com o Deadpool. E inclusive ele faz piadas ao Lanterna Verde nos 2 filmes do Deadpool. Ele até já se assumiu que foi uma porcaria, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o filme e depois a gente fala disso aí. Esse filme, se você for dar uma nota pra ele, a gente poderia falar que é um filme que é decepcionante, porque é o que eu falei, o hype foi muito grande ali, com um personagem querido pra caramba por todos os fãs de quadrinhos, tudo por trás, um diretor conceituadíssimo. Então você tem tudo isso e o filme saiu desse jeito, decepcionante, e foi o que aconteceu na bilheteria, né? Ele teve um orçamento de 200 milhões de dólares, que é muita grana. Hoje em dia, em 2009, 2010, quando estava sendo produzido, imagina só, eles ficaram desde 97 nesse negócio do roteiro, e muda roteirista, e vem não sei quem, faz, vai ser esse ator, esse diretor, tal, muda tudo. Foi uma salada, e até que começou a produção e saiu isso aí, um filme que é decepcionante, certo? É decepcionante. Assim, se você assistir
vamos assistir um filme de aventura, um filme de um herói, por acaso. Sessão da tarde até vai, assim, pra criançada, pra adolescente, até adulto que não é muito... tem coisas assim que você vê que nem o acidente do helicóptero, não tem nenhuma vítima, né? Não tem sangue, o negócio da hélice do helicóptero passando, você fala, ninguém se machuca, não tem sangue. Eles quiseram deixar o filme lembrando muito a Era de Ouro dos quadrinhos, né? E realmente as vítimas mesmo do Hector foi o pai mesmo, né? Então, aí fica uma coisa que não tem um impacto emocional, não tem o peso e talvez não é épico como deveria ser um filme do Lanterna Verde. Você imagina um mundo de guardiões, negócio assim, você fala, negócio Senhor dos Anéis, assim, negócio absurdo. E foi filme de sessão da tarde. Então é isso aí, gente. Decepcionante. Se vocês quiserem assistir, vale a pena, que o Luiz falou. Um filme de sessão da tarde, assim, num domingo à tarde, tem nada pra assistir na TV. É divertido, tem umas cenas de herói, e o Ryan Reynolds, ele é carismático. Ele é um ator carismático. E da mesma forma que a gente falou do filme do Quarteto Fantástico, que serviu para juntar o casal do Jamie Bell e a Kate Mara, esse filme também, pelo menos, tem isso, que foi onde o Ryan Reynolds conheceu a Blake Lively. E hoje eles são casados, têm filhos, tal, são um casal de Hollywood, assim, que está mais duradouro, assim, super aparentemente felizes, né? Sim. Então, pelo menos ele encontrou o amor da vida dele nesse filme, e ela também. A química dos dois é muito boa no filme. É uma química que segura bastante. Então é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo episódio do Musical Filmes, a gente vai continuar pegando no pé da DC. Ela faz por merecer. Eles têm que aprender. Eles fazem por merecer. É uma da editora que eu gosto muito. Eu gosto desde garoto, mas... Mas a gente vai lá atrás, para falar de um filme que inclusive a gente já comentou, falando de outros aqui, que é como se fosse um marco de tipo a incompetência. Na realidade, a culpa de filmes ruins e culpa de filme de herói não dar certo se deve a esse filme. Nós vamos falar sobre Supergirl, não a série de TV, Supergirl de 1984, no nosso próximo episódio, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Lanterna Verde, assiste da mesma forma que eu falo sempre, para curiosidade, que vale a pena vocês assistirem só para dar uma olhada e ver. Talvez até vocês vejam até mais coisas positivas que a gente viu, mas é decepcionante, né? Então, se você gostou, clica no like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha aí o vídeo, ajuda a gente aí, e a gente se vê no próximo Musical Filmes. Valeu!